O que mais se ouviu ontem e hoje foi o seguinte: é só chover que os alagamentos começam. E por quê? Esse é o nosso assunto em debate aqui no estúdio com o Rafael Braga, que é ambientalista e fundador do Projeto Pegada, e também com o Greg Repsold, que é arquiteto urbanista. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom dia. O que acontece? O problema está onde? Por que tantos alagamentos? É realmente o sistema atual que não dá conta? Bem, o sistema atual, ele infelizmente não é suficiente para atender a nossa demanda de chuva atual. Nós temos alguns bairros onde ele atende, mas em grande parte das nossas cidades ele é ineficiente ou insuficiente. E além disso, nós temos alguns outros problemas, esses mais de educação da população, que acaba jogando lixo e esse lixo entope, às vezes, a tubulação que já é insuficiente, e isso piora a situação dos alagamentos, demora mais tempo para a água escoar, e a gente acaba tendo todos esses problemas, esses transtornos que a gente tem na nossa cidade, não só com perdas materiais, perdas de vidas, problemas de mobilidade no trânsito, mas também questões de saúde envolvendo essa água que está contaminada. É verdade. Agora, o lixo é a grande defesa de vocês, né? Essa separação correta do lixo, a destinação correta do lixo, para não acontecer exatamente o que está acontecendo agora, né? O que a gente tenta explicar, mostrar para as pessoas do que aquele lixo que ele encontra no chão e ele fala que não foi ele que jogou e não é responsabilidade dele, então não vou retirar, mas é o carro dele que vai ficar agarrado ali naquela poça de água, é o filho dele que vai ficar doente com aquela água que vai acumular dentro daquele recipiente e o mosquito vai se procriar ali. São esses lixos hospitalares, muitas vezes, que vão ser levados como as seringas, as agulhas para as praias e outros locais onde as pessoas vão pisar. Então aí fica uma prova de que nós somos os responsáveis por isso que está acontecendo e nós também somos responsáveis por minimizar esses danos, se a gente fizer a nossa parte. Aquele lixo que você joga depois do caminhão do lixo passar já é um problema, né? É um problema gigante. Por exemplo, imagina só, após o caminhão de lixo passar, como você disse, toda essa chuva que veio durante toda a madrugada levou todo esse lixo para a beirada dos bueiros, que a gente fala que o bueiro, na verdade, não é só um bueiro. O bueiro é o início do mar, é onde o mar começa. Então, tudo aquilo que vai entrar ali ou vai impedir a drenagem ou também vai acabar levando esse lixo para o mar, onde animais marinhos vão acabar morrendo asfixiados ou vão acabar presos ou vão comer ou por vários outros tipos de intoxicação também. Então, é um problema muito amplo, tá? Da parte visual, que aquele lixo está causando, então vai impactar no turismo, vai impactar na economia, porque a prefeitura vai ter que gastar mais dinheiro para recolher esse lixo, vai impactar na saúde pública, porque vai ser gasto muito mais com a saúde da população, e também um dano gigantesco ambiental. Eu quis trazer esse assunto aqui hoje pelo seguinte: nós estamos aí com o projeto Serias Capixabas desde há 3 meses falando sobre o problema do lixo, a destinação incorreta do lixo que provoca o quê? Alagamentos. E olha o que aconteceu, novos alagamentos. Então parece que a gente vem avisando, mas não adianta, as pessoas continuam fazendo errado. Deixa eu chamar o Matheus Brum para a nossa conversa, ele que está em Cariacica, está enfrentando chuva desde cedo, já teve alguns raios de sol, já voltou a chover. Como é que está a situação agora em Cariacica? Matheus, bom dia. Bom dia para você, Andressa, bom dia para todo mundo ligado no Fala Amanhã. Olha só, tem cerca de 1h20 que eu tô aqui. Já peguei chuva forte, chuva fraca, 0 chuvas, um pouquinho de raio de sol agora. Tá bem nublado por aqui e também chove um pouquinho, chove bem fraco. A gente tá no bairro Jardim América, na Avenida América, que foi um local que ontem o valão aqui acabou transbordando. Vou mostrar para vocês como é que tá a situação agora. O córrego tá cheio ainda, mas como a chuva diminuiu, está diminuindo bastante, dá pra gente perceber uma diminuição no nível do valão. O problema é essa discussão que vocês estão tendo aí no estúdio. Olha só, a quantidade de sujeira que vai sendo carregada aqui no valão
e isso pode acabar dificultando também esse processo para a água poder escoar normalmente e diminuir o nível para que não ocorra nenhum tipo de transbordamento por aqui. Em relação às ruas, Andressa, pessoal que está acompanhando o Fala Amanhã, a situação está até bem tranquila. A gente vê, olha só, o carro passando por aqui normalmente, as motos também passando normalmente. Nessa rua aqui que eu vou mostrar para vocês, ainda tem um pouquinho ainda de água, principalmente no canteiro, olha só. Ainda tem água por aqui bastante, essa água ainda não conseguiu escoar totalmente, então os carros acabam passando como esse aqui agora, que a gente está vendo, mas para o outro canto para acabar não jogando água para dentro das lojas que tem por aqui. Mas os comerciantes estão preparados, olha só. Muitos deles colocam essas placas aqui para poder evitar que a água entre. Até porque a gente sabe, é uma região que normalmente chove bastante, então os moradores e comerciantes daqui já têm essa percepção e já arrumam formas de se defender da chuva. Lembrando que Cariacica foi uma das cidades que mais choveu da Grande Vitória, segundo a Defesa Civil Estadual, 125 milímetros de chuva nas últimas 24 horas e também até agora, segundo a Defesa Civil Estadual, 28 desalojados por conta das chuvas. E uma informação sempre que as pessoas pedem, Andressa, em relação aos ônibus. A Ceturb informou que hoje de manhã está voltando tudo ao normal na Grande Vitória, em Cariacica, Vila Velha, Serra e também na capital Vitória. A única cidade ainda com dificuldade no transporte é Viana, porque lá o bicho pegou, a situação ficou bem feia. Por aqui vocês podem ver. Está voltando ao normal, as ruas ainda desertas, o comércio vai começando a abrir daqui a pouco e vida vai seguindo normalmente por aqui. Tá certo, Andressa? Volto com você. Na medida do possível, né? Já imaginou a noite ali, gente? Quem não conhece essa região? Você passa com o carro facilmente e entra nesses locais ali. É um perigo, né? Realmente é um problemão, né? E ali para subir é muito fácil, né? Você que é arquiteto, sim, né, Greg? Você olha isso ali, um pouquinho de chuva mais acumulada. Sim, essa região ela é conhecida por ter esses problemas de drenagem. Esse valão aí sempre foi um perigo. Eu pessoalmente nunca consegui entender porque até hoje não foi feito nenhum tipo de proteção para evitar que alguém caia. Nós já tivemos casos mostrados... Parece que conta como se as pessoas todas do planeta conhecessem a região, né? Sim, e assim, a gente hoje consegue ver ele, mas quando a água sobe, esse valão desaparece. E mesmo quem conhece, com certeza vai ter dúvida na hora de passar por esse local. Não, crianças, né? Olha o risco. É um risco imenso. É um perigo muito grande nessa região. Olha, muita gente comentando aqui no nosso Facebook, tá? Olha, a Érica Pellisson... Todo fim de ano acontece chuvas, ocasionando esses alagamentos e ainda assim os municípios não fazem nenhum planejamento para evitar esses problemas. O morador também precisa parar de jogar lixo na rua. Olha, disse tudo, viu, Érica? A Priscila Fernandes, muito descarte de lixo incorreto, um simples papel de bala. Imagina cada um jogando na rua, aí quando chove realmente não dá conta de escoar. Vamos chamar a Renata Zaccaroni, ela que está em Vila Velha e mostra a situação pra gente. A gente mostrou Cariacica, agora vamos para Vila Velha mostrar a situação por lá. Como é que tá aí, hein, Renata? Bom dia! Muito obrigada, excelente entrevista, viu, Renata? Realmente, só que o problema é o seguinte, né? A população sabe que esse é o problema, mas muitos continuam desperdiçando e jogando lixo por aí, não é isso? Vocês veem isso, as pessoas sabem disso. O que está faltando, então? Está faltando esse comprometimento, a pessoa entender que não é uma opção dela fazer o correto ou não, ou mesmo quando ela vê alguma coisa errada que não tenha sido ela, é uma obrigação, porque como eu falei, isso vai impactar em toda a sociedade, e não é só o papelzinho de bala. Ontem mesmo, embaixo de chuva, a gente fazendo monitoramento nas praias, porque a gente já sabe que após a chuva a quantidade de lixo é enorme, e a gente começa a monitorar de embarcações para poder ver para onde que esse lixo está indo, a quantidade. E mais uma vez a gente encontrou outras geladeiras boiando, que é muito comum. Quê? Geladeira, sofá, é muito comum. Fogão, e o que é outro lixo também que ele é invisível são os despejos industriais das grandes indústrias que não têm tanques que conseguem conter toda a capacidade do escoamento deles durante essas chuvas e acaba jogando tudo no mar.
E ontem a gente pôde presenciar isso novamente também. É então, muito triste. É complicado. É verdade. Olha, a gente precisa fazer um intervalo muito rápido. A seguir, nós continuamos atualizando você sobre as informações das chuvas aqui no estado. Eu volto já já. Você vê informações, imagens ao vivo agora do Paulo Rogério mostrando o desabamento de uma casa, os moradores tentando salvar o que podem ali. Já já nós mostramos tudo ao vivo para você. Bom, nós voltamos aqui para o estúdio. Estou conversando com o Rafael Braga, que é ambientalista e fundador do Projeto Pegada, e com o Greg Repsold, que é arquiteto urbanista. Greg, a gente está falando agora de desmoronamentos, deslizamentos, como aconteceu em Santa Leopoldina e também, a princípio, aconteceu também, segundo os bombeiros, lá em Domingos Martins. É a terra que fica muito encharcada? Qual é o problema? Sim, em primeiro lugar, dedicar minhas orações à família dessas pessoas e com ela em todas as pessoas que também se prejudicaram, se machucaram com essa situação. Bem, essa questão de deslizamentos ela é muito complexa. Primeiro a gente tem o problema da terra, que ela fica muito encharcada e perde a sua estabilidade. Em segundo lugar, grande parte dessas residências é construída em áreas impróprias, né, que possuem uma inclinação de terreno que, em teoria, não permitiria nenhum tipo de construção. Outro problema é que muitas construções dessas são feitas sem um profissional, um engenheiro civil responsável pela obra, e aí com isso você não tem uma estrutura planejada para suportar essas cargas, e aí numa situação adversa como essa, isso pode vir a desabar. É importante destacar que desde 2008 nós temos uma lei de assistência técnica gratuita a famílias menos privilegiadas, é a Lei 11.888 de 2008, que prevê assistência gratuita de engenharia, arquitetura e regularização fundiária a essas famílias. Então, eu indico também a todos que procurem Muita gente nem direito. sabe disso, né? Então, às vezes, constrói de qualquer jeito e poderia ter uma assistência gratuita para construir corretamente, para não desabar, não desmoronar. Isso, mitigar esses riscos, ter uma habitação dentro das normas técnicas, o que garante segurança, conforto à população e sem nenhum custo. Uhum. Esses deslizamentos também são um problema recorrente nos morros, né? Muitos acabam tirando toda a parte de vegetação dos morros, né? Outro problema ambiental que acontece, acaba provocando esse problema, né? Exatamente. É outra luta que a gente tem como do Projeto Pegada, né? Que é conhecido, a gente não cuida só do lixo, a gente tenta olhar para todo o cenário. E um desses grandes problemas é o desmatamento, a vegetação que o pessoal acaba retirando de próximo dessas locais que já são precários, onde provavelmente nem poderia estar sendo construído, e aí perde toda aquela segurança que as raízes e que as árvores conseguiriam proporcionar para aquele local, e acaba gerando esse deslizamento que também acaba descendo e vai parar nas ruas, que aí para o trânsito nas ruas e depois vai para o mar, e aí acaba levando tudo para o mar. Então é uma cadeia, isso vai seguindo e é um ciclo, como você falou. A gente sabe que todos os anos isso vai acontecer, isso acontece com muita frequência e nenhuma providência verdadeiramente efetiva é tomada. É verdade. Realmente são muitos problemas ambientais que acabam terminando assim, ó, como a gente está vendo hoje, com muitos alagamentos, deslizamentos. Só para a gente encerrar, muita gente está comentando aqui também o seguinte: vocês estão falando que a culpa é só da população que joga lixo na rua, mas não, também tem todo um problema, que é o problema do saneamento, o problema da infraestrutura que tem que ter nas cidades, né? Sim. Bem, a gente está elencando aqui um ponto importante, que é, para que a gente não tenha esse problema, o primeiro passo é eliminar esse lixo. Porque mesmo que nós tivéssemos uma infraestrutura adequada, com esse lixo jogado nas tubulações de drenagem, ela não funcionaria. Mas nós não temos. A ausência do lixo iria facilitar a drenagem, mas não iria resolver, porque a nossa drenagem ela é insuficiente. A outra coisa que é importante destacar é que a população precisa cobrar do poder público essas obras. Porque por serem obras de infraestrutura, elas não aparecem, elas são todas enterradas. E por vezes, o representante do poder público, às vezes por uma questão política, prefere dar ênfase a obras que na superfície, que ele pode mostrar como concluídas, do que as obras de infraestrutura que não ficam aparentes. E aí a gente tem esse problema que se arrasta e nunca termina. É uma crítica real e que todo mundo sabe e conhece esse grave problema. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam sempre bem-vindos aqui ao Fala Amanhã.